Olá, meu nome é Caleb Guerra e esse é o Bienal do Livro, o podcast sobre literatura chinesa. E o tema do episódio de hoje é Lendo Confúcio no Apocalipse, ou na iminência dele pelo menos. O episódio de hoje vai ser sobre como Confúcio conseguiu, em meio ao caos social e risco de uma catástrofe iminente, ressignificar a mediocridade de um trabalho qualquer que ele tinha. E o que a gente tem a aprender com isso tudo. Bora lá? Bom, não há dúvidas que a gente está vivendo um momento caótico da história, né? O mundo se sobrepõe como um grande casarão de madeira antigo, pegando fogo. E os nossos líderes se impõem muitas vezes como palhaços brincando com barris de gasolina no meio de uma estrutura que já está em chamas. As coisas como eram não são mais, e tudo está sofrendo um processo profundo de transformação. Mas, como vimos inclusive no episódio anterior desse podcast, caos é uma constante, né? A iminência de uma catástrofe extrema é regra da história, não exceção. E minha crise existencial surgiu exatamente como veio em 1939 para um escritor inglês chamado Clive Staples Lewis. Logo no começo ali da Segunda Guerra Mundial, ele teve uma certa crise com a sua ocupação, a ocupação de escritor e professor. E ele escreveu o seguinte questionamento: por que deveríamos, na verdade, como podemos nós continuar a nos interessar por essas ocupações plácidas enquanto a liberdade da Europa está em jogo? Não é isto como cantar e rir enquanto Roma queima? E não é assim? Quando o mundo está em colapso, de onde vem a graça de eu desenvolver meu trabalho, seja lá qual ele for? Eu que fico aqui lendo, estudando, escrevendo e produzindo textos a partir de textos, não seria essa uma função supérflua demais quando estamos à beira de um verdadeiro apocalipse? Meu amor pelo conhecimento e pela busca e divulgação da verdade parecem aspirações luxuosas demais se contrastadas com o plano de fundo de um mundo cujas estruturas estão ruindo lentamente todos os dias. Mas foi aqui, no meio da crise, que eu me deparei com algo interessante. E a história que me abraçou nessa nova perspectiva foi a de Confúcio e do império intelectual que ele criou a partir dos seus próprios esforços. Não diferente de nós, Confúcio viveu numa época muito conturbada da história da China e nada para ele era estável ou seguro. Assim como nós, o antigo sábio chinês também vivia sendo pressionado pelo peso da história como ela era. Caótica, preocupante e catastrófica. Mas ele também encontrou uma saída para essa crise e eu espero que ela nos ajude hoje aqui. Se você, ouvinte do Bienal, nunca parou para pensar de onde vem a palavra confucionismo em mandarim, eu vou me propor a elucidar essa questão mesmo sem você ter perguntado. Mas, se você já foi buscar sobre isso, provavelmente você viu que o termo confucionismo em mandarim não contém o nome de Confúcio. São palavras diferentes. A palavra em mandarim para confucionismo é Zhu, R-U. Dela temos a palavra Zhujia, Juxu é Zhujiao, que praticamente são todas traduzidas como confucionismo, mesmo tendo algumas diferenças entre elas. Para facilitar, eu vou usar só a palavra Zhu aqui. Zhu, hoje, na China, significa isto, confucionismo, ideias confucionistas. Mas, na época de Confúcio, não era bem assim. Zhu era uma profissão, uma carreira. Confúcio não era nenhum nobre. Na verdade, seus ancestrais haviam sido. Ele tinha o sangue da realeza, mas quando chegou a vez dele de nascer e viver, o status da sua família já tinha sido rebaixado permanentemente. Então, ele trabalhou e estudou muito para conseguir chegar onde ele chegou. E na construção de sua própria história, Confúcio teve alguns empregos que a gente consegue saber hoje pelos escritos dos seus discípulos que chegaram até nós. A mais conhecida foi a função de gerente de armazém. Também sabemos que ele foi trabalhador rural durante um certo período de tempo.
Temos informações para acreditar que ele já trabalhou como no que hoje chamamos de taxista, e também ensinava os clássicos, né? O que chamamos hoje em dia de professor. E por último, o foco do nosso episódio de hoje. Confúcio trabalhava como funcionário de uma empresa que, entre várias aspas, funerária. Ou ele fazia parte da equipe que cuidava de cerimônias funerárias com funções amplas, desde preparar o corpo até dirigir o rito do enterro. Essa profissão, 1000 anos antes de Confúcio, até o comecinho ali da dinastia Zhou, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, era muito importante. Tão importante que ela criou uma classe social, alta inclusive. Porque cerimônias funerárias envolviam deuses, envolviam espíritos. Então, os mestres responsáveis pelos ritos funerários eram elevados a status de líderes religiosos. Pois bem, antes de Confúcio, quem tinha esse emprego se chamava Zhu. E, com muitas ressalvas, né, a melhor comparação que teríamos hoje na nossa língua seria talvez o título de sacerdote. Se você abrir aí a Bíblia no Antigo Testamento, vai atestar que sacerdotes eram muito importantes e respeitados, mesma coisa na China. Esses mestres em conectar o mundo dos vivos com o mundo dos mortos em rituais funerários eram muito respeitados porque seu trabalho envolvia algo que os chineses antigos levavam muito a sério: o respeito pelos ancestrais. Mas bem, a gente já sacou então que a palavra Zhu, né, ou seja, confucionista ou confucionismo em mandarim, vem do nome dessa profissão que Confúcio exercia. O grande problema é que Confúcio viveu em uma época catastrófica. O período conhecido como o período dos estados combatentes foi marcado por guerras e disputas e pela iminência de uma mudança apocalíptica da estrutura social da época, que na verdade aconteceu tempos depois dele ter morrido. Com o apreço pela família real em queda livre, os ritos e rituais cerimonialistas perderam a importância. Os professores e os Zhu tiveram seus status sociais reduzidos a pouquíssima coisa. Nos dias de Confúcio, ser um mestre de cerimônias funerárias ou um professor nessa área era um emprego de subsistência, sem honrarias, sem respeito social, nada. Também, né, se o mundo dos viventes está colapsando, de onde é que vem a vontade de ordenar o mundo dos não viventes? Então a profissão de Zhu, na época de Confúcio, tinha se tornado isso. Alguém que te ajuda a enterrar quem precisa ser enterrado. Nada além. Mas Confúcio nunca se chamou de Zhu ali nos seus escritos, ou mestre de ritos funerários. A primeira vez que essa expressão foi usada nem foi pelos seus discípulos mais próximos. Foi pelo seu mais ferrenho crítico, um cara chamado Modi, responsável pela fundação de uma escola de pensamento chamada Moísmo, que merece vários episódios aqui do Bienal no futuro. E Modi, ou Mozi, chamou esse professor conhecido como Confúcio de Zhu com a intenção de diminuí-lo. Já que o status da profissão era baixíssimo, logo essa classe era desprezível. Mas aqui está o pulo do gato. Confúcio sabia muito bem o que ele era. E sabia muito bem também o que sua profissão um dia tinha sido. E nessa conexão entre o passado e o presente, ele viu o que o seu trabalho poderia ser. A crítica central do confucionismo era que a sociedade vivia um período de degradação moral. E essa expressão, em mandarim, é Li Beng Yue Huai, que significa literalmente o colapso dos ritos e a deterioração da música. A segunda parte também será um tema de um outro episódio. Mas vocês percebem aqui? Confúcio defendia a ideia de que seria justamente a sua profissão desvalorizada que salvaria a sociedade do colapso iminente. Imaginem ele, tal qual um grande sonhador, apoiado no tronco de uma árvore qualquer, desfrutando da sombra e do canto dos pássaros, pensando: a minha profissão vai salvar o mundo. Eu vou sistematizar a ideia de que é exatamente o meu ofício
o que pode consertar a crise moral que a gente está vivendo. Dias melhores virão quando o povo entender o valor do que eu faço. Então, quando Modi tenta ofender admiradores e discípulos de Confúcio, chamando essa galera de meros insignificantes Ju, ele não tinha noção de que a palavra já estava sendo ressignificada no tecido social. E essa foi a maior ajuda que ele poderia ter dado para consolidar a percepção do povo de que agora o termo significava algo completamente diferente e que essa nova abordagem sobre o trabalho de quem fazia ritos tinha começado a se igualar à forma como as coisas eram há centenas de anos antes. Confúcio era muito orgulhoso de ser quem ele era. Porém, ele poderia muito bem ter considerado sua profissão como insignificante. Conduzir ritos funerários e ensinar jovens a respeitar o sistema de ritos em um contexto de guerras e disputas políticas infindáveis e avassaladoras realmente poderia ter sido visto por Confúcio como perda de tempo. O mundo como existia não existe mais. O nosso sonho de sociedade minimamente próspera parece estar mais distante e improvável do que nunca. E eu, aqui, ensinando ritos, conexão com antepassados, respeito ao céu, ética, moralidade, amor ao próximo, respeito à vida, paixão por conhecimento. Exato. Assim como C.S. Lewis em 1939 e como eu, aqui em 2021, Confúcio também teve a oportunidade de desconsiderar seu ofício idealístico demais para o contexto social caótico e catastrófico que nos rodeia. Mas ele não fez isso, nem o Lewis, e spoiler, nem mesmo eu faço. Confúcio continuou ensinando, chamando pessoas para segui-lo. Continuou abrindo caminhos e oportunidades para estudantes que jamais teriam qualquer oportunidade de aprender justamente porque ele acreditava no que fazia. Ele não viu, mas a sua profissão incabível foi tão bem feita que, posteriormente, ele mudou e fortificou as estruturas da sociedade chinesa por centenas de anos. Tão bem sucedida foi essa ressignificação do termo que hoje no Ocidente nós usamos o próprio nome de Confúcio para substituir seu título social na época. De um mero professor de classe baixa a grande mestre antigo e até santo para os chineses, Confúcio conseguiu o que quis a vida inteira. E de onde veio esse coração inabalável de Confúcio? Veio de algo que eu vou tomar a liberdade de traduzir como vocação. Um dos grandes confucionistas antigos foi um cara chamado Xun Kuang, ou Xunzi. Ele foi um dos responsáveis por elevar, o seu mestre ao status de santo. No seu livro, por exemplo, em um capítulo chamado O Efeito Confucionismo, ou O Efeito Ju, ele dá alguns exemplos contando sobre a influência dos ensinamentos de Confúcio. Abre aspas. Enquanto ele, Confúcio, servia como ministro do estado de Lu, Shan You não ousou mais dar água para suas ovelhas pela manhã. Gongshan divorciou-se de sua esposa. Shan Kui cruzou a fronteira e se mudou. Quem vendia cavalos em Lu não mais inflava o preço. Isso porque Confúcio ensinou a tratar todas as pessoas de maneira certa. Fecha aspas. O cara que parou de levar suas ovelhas para beber água pela manhã fazia isso para logo após ir no centro da cidade vendê-las. A ideia é que elas estariam mais estufadas do que o normal. E assim ele enganava seus compradores vendendo um produto regular pelo preço de um produto excepcional. O outro que largou da esposa foi justamente porque era de conhecimento geral que ela o traía muito. E ele nunca tinha feito nada a respeito. O que cruzou a fronteira e se mudou era um cara que só gostava de curtir a vida de hospedagem em hospedagem e só gerava problemas sociais por onde passava. Ao se dar conta de que o povo estava mudando de costumes a partir do exemplo e dos ensinamentos de Confúcio, ele caçou outro canto para vandalizar. E os vendedores de cavalos decidiram ser justos. Nesse mesmo livro, num capítulo chamado Teoria do Céu, Xunzi fala sobre a base de toda a aspiração inquebrável. Ele fala sobre Tianzhi, ou ofício divino.
O termo que eu disse anteriormente ter tomado a liberdade de traduzir como vocação, porque, apesar de diferenças, esse é o meu trabalho. A nossa palavra, que vem do latim vocação, se encontra com tianzhi, ou ofício divino, no seguinte campo de significados. As duas conceituam um tipo de ocupação para a qual a pessoa é especialmente adequada, divinamente chamada ou atraída, constantemente inspirada e pessoalmente qualificada para trabalhar visando um fim divino para o mundo de agora, que encontra-se em colapso iminente. E aqui você pode viajar nas asas do termo para vários lugares. Ludwig Wittgenstein, que contribuiu muito nos campos da lógica, filosofia da linguagem e filosofia da mente, dizia que vocação significa conseguir ver que a vida possui um significado. Para o psiquiatra austríaco Viktor Frankl, que sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz e fundou a logoterapia, aos homens não basta saber que existem, mas para que existem, e isso é vocação. Na China antiga, quem usou a palavra pela primeira vez com esse significado foi Mencius. Quando ele fala do imperador em si, algo que teria mais a ver com o mandato divino do imperador, mas significando um ofício outorgado divinamente. Agora, para Xunzi, ele dizia o seguinte, abre aspas, ofício divino é aquilo que se estabelece sem nenhum esforço, aquilo que é obtido sem pedido algum. Quando o ofício divino é estabelecido, ações divinas são feitas e o corpo é visto como um instrumento para o espírito produzir. Fecha aspas. E foi a crença de que nós trabalhamos em vida, visando objetivos extraterritoriais, que fez com que Confúcio encontrasse em seu próprio ofício diário a chave para a mudança da sociedade como ela era. Numa época onde mandato divino era assunto reservado exclusivamente para o imperador, Confúcio, que não era da realeza, apropria a ideia e diz que não. Encontrar um motivo celestial, oculto, para os meus deveres é algo que todo mundo pode fazer. E essa é uma mudança de perspectiva imensa, divisora de águas, eu diria. Sinta a liberdade aqui para conceituar divino da forma como você quiser. Mas acredite, o seu trabalho, o seu emprego, na iminência do apocalipse, não precisa ser visto como algo insignificante, porque não é. Ele é exatamente o que conecta você com a sociedade e vocês dois com o céu. Tudo pode mudar através de você e daquilo que você faz. Talvez o trabalho de sentar aqui para ler e escrever, inclusive gravar esse episódio de podcast para você, ouvinte do Bienal, soa como eu cantando e rindo enquanto Roma queima. Mas não. Aos moldes de Confúcio, eu acredito que o fim do mundo começa quando o meu trabalho termina. E exatamente quando a gente enxerga essa onda da catástrofe mais alta e imponente do que nunca chegando à nossa porta, é que é preciso enxergar nós mesmos como um instrumento de mudança. Não abandonando tudo para viver num monastério em cima da montanha, mas usando aquilo que a gente sabe fazer de melhor como vocação para causar mudança social. Faça bem aquilo que você sabe fazer. Existe um mundo de pessoas que podem se beneficiar muito com a sua profissão se você tratá-la como um tianzhi, como um ofício divino, como missão, como vocação. Sabe C.S. Lewis, na resolução da sua crise, essa crise que ele teve, ele disse que continuava estudando, escrevendo e ensinando porque homens que vêm depois encontrarão significado naquilo que desenterramos em obediência cega à nossa vocação. Confúcio leu sábios antigos enquanto assistia às estruturas do seu mundo ruir. E eu tô aqui, lendo Confúcio nessa catástrofe social que a gente está vivendo, na iminência do apocalipse. Mas tá tudo bem. Eu tô fazendo o que eu sei fazer, cumprindo com a minha missão. Confúcio sabia fazer muita coisa, como a gente viu. Eu e você, a gente também sabe fazer uns bicos por aí. Mas trate o seu trabalho, todo ele,
aquilo que você sabe fazer e faz bem como dádiva e oportunidade de você trabalhar para melhorar substancialmente a grande bagunça que a gente está vivendo. Bom, meu nome é Caleb e esse foi mais um episódio do Bienal do Livro. O Bienal do Livro é parceiro da Aboio. A Aboio é uma revista multimídia e produtora independente. Confere lá no site www.aboio.com.br tudo o que eles já fizeram e fiquem ligados também nas redes da Aboio. Obrigado por ouvir. A gente se vê aqui no próximo episódio.